Qualificação para o CAN de Marrocos. Seleção nacional enfrenta hoje às 20 horas o Níger, no estádio 11 de novembro. Ano Agrícola 2024-2025. A abertura oficial acontece hoje no município dos Dembos, que acolhe o ato presidido pelo Ministro da Agricultura. É Hoje Notícias com toda a atualidade sobre o país e o mundo. Bem-vindos à informação. Boa tarde. O selecionador nacional Pedro Gonçalves garantiu em conferência de imprensa, de antevisão ao jogo diante do Níger, que a partida desta sexta-feira será bastante difícil para Angola. A seleção nacional defronta o Níger com os olhos fixos nos 3 pontos. O combinado nacional lidera o grupo F com 6 pontos na caminhada ao Campeonato Africano das Nações, que se vai disputar no próximo ano no Reino de Marrocos. Na antevisão ao jogo entre Palancas Negras e Menas, o selecionador nacional Pedro Gonçalves afirmou que Angola vai enfrentar um oponente que, apesar de estar no último lugar, mantém a ambição de chegar ao CAN e que espera um jogo muito bem disputado. Vêm com ambição, são uma equipa que se caracteriza por explorar muito as transições rápidas. Tem 2 jogadores, sobretudo, na frente. Um que joga na Ucrânia, mas não só, o outro que joga aqui bem ao lado no TP Mazembe, no Congo. 2 jogadores que dão muita velocidade, muita vertigem na saída para o ataque. São referências claramente da equipa. Uma equipa compacta, com uma estrutura consolidada de jogadores experientes e bem dotados fisicamente. Portanto, nós temos vindo a trabalhar aquilo que acreditamos possa ser o antídoto para a ideia concepcional do jogo que eles têm. O avançado Gelson Dalla voltou a treinar a parte do restante do grupo e constitui dúvidas para o jogo diante do Níger, de acordo com o selecionador nacional, Pedro Gonçalves. Há, de facto, aqui um quadro crónico que o Gelson apresenta, e isso é público, por isso estou a falar sobre ele. E então nós temos de ser preventivos na forma como utilizamos nas sessões de trabalho com ele. Tem vindo a fazer um programa em consonância com o clube de recuperação. Ao dia de hoje está bem melhor do que o que estava há uma semana atrás. É algo que ainda estamos em análise, evidente que sim. O português de nacionalidade não deixou de destacar a evolução do meio-campista dos Palancas Negras, Maestro, que na partida diante do Sudão foi o motor de Angola. Naturalmente o Maestro ainda tem muitas barreiras para ultrapassar, já ultrapassou umas quantas. Períodos difíceis, inclusive, neste início, nesta transição, é sempre difícil para o futebol profissional, mas ele tem vindo a vencer. Portanto, tem um trajeto ainda a fazer, faz parte claramente desta família, tem vindo a crescer connosco. E aquilo que nós vaticinamos é que ele, passo a passo, gradualmente vai, com certeza, ganhando cada vez mais espaço. Fiquei muito satisfeito com o comportamento dele no último jogo e, portanto, faz parte do processo. O capitão de Angola, Fred, afirmou que o grupo está compenetrado e que o objetivo da seleção nacional passa por conquistar os 3 pontos. Já estamos juntos, felizmente, há bastantes anos. Conhecemos aquilo que o treinador quer, o treinador também conhece as características de cada jogador, então sabemos qual é que é o melhor caminho para alcançar isso. Por isso estamos a trabalhar nesse sentido. Também não podemos estar aqui a dizer que será assim ou será assado, porque o nosso adversário também está atento àquilo que a gente possa fazer, mas realmente estamos a trabalhar em prol de conseguirmos a vitória. Recordo que a partida entre Angola e Níger terá transmissão da TV Girassol nesta sexta-feira, a partir das 19h50. E sobre a partida de mais logo, vamos ao encontro do jornalista António Matamba, que se encontra numa das unidades hoteleiras de Luanda, onde está a seleção nacional. António Matamba, boa tarde. O que é que nos podes avançar neste momento? Boa tarde, Manuela Costa. Estamos exatamente na entrada do Estádio Nacional
11 de novembro, onde logo mais a nossa seleção vai defrontar a seleção do Níger nesta corrida rumo à qualificação ao CAN de Marrocos 2025. Nossas imagens podem nos mostrar e nos confirmar a popularidade ou o número de adeptos que nesta altura já estão à procura dos ingressos para terem acesso ao Estádio Nacional 11 de novembro, logo mais às 20 horas exatamente. A massa adepta do desporto angolano está toda motivada para conseguir-se os ingressos para logo mais puxarmos pela nossa seleção. A corrente de força, a motivação do 12º jogador está devidamente acautelada para que logo mais possamos ter o Estádio Nacional 11 de novembro no máximo da sua lotação para puxarmos e empurrarmos a nossa seleção ao CAN de Marrocos 2025. Vou à conversa com um adepto. Muito boa tarde. Está em direto ao Girassol. Neste momento está à procura de ingresso. Significa que vai confirmar presença logo mais no Estádio Nacional 11 de novembro para puxar pela nossa seleção. Com certeza a minha presença está confirmada. Vou estar aqui a partir das 18 horas para acompanhar a nossa seleção rumo à vitória. Com certeza que a nossa seleção está pronta para levar um resultado. Então, a população está aqui. Demoramos muito para adquirir os ingressos, mas graças a Deus trouxeram os ingressos de 500. Estamos felizes, vamos adquirir o ingresso e vamos vir em massa às 19, 20 horas até que o jogo terminar. Vamos sair até o último apito. Muito obrigado. Não venham só, convido um amigo, um vizinho para vir puxar pela nossa seleção. Vou à conversa com mais um adepto. Está uniformizado em adepto do 1º de agosto, mas para o dia 2 é Palanca Negras que vai apoiar. Angola tá bom, esse bilhete tá mal. Tá vendo o bilhete mal, vamos ganhar. 2-0. Qual é a sua expectativa em relação ao jogo de logo mais entre Angola e a seleção do Níger? Estamos esperando o Nebo vai defender, boé. O Nebo vai ganhar, vai defender. Muito obrigado. Um adepto que puxa pelo keeper da seleção nacional, Neblu, que é do 1º de agosto, mas hoje a luta será para levarmos a nossa seleção ao CAN de Marrocos em 2025. Vou à conversa com mais um adepto do futebol angolano. Muito boa tarde. Muito boa tarde. A seleção nacional joga logo mais. Como é que está o seu coração neste momento, que já está aqui para adquirir um bilhete para assistir ao jogo da seleção? Palpitando o meu coração. Expectativa, quem marca pela nossa seleção? Se o Gelson Dalla entrar, acredito que será o primeiro a marcar. Sabendo que temos desconfiança de que não entra, ainda não está confirmado, mas para mim o Gelson Dalla. Muito obrigado. A expectativa dos adeptos angolanos. Neste momento, a fila é esta para a aquisição dos ingressos. Outros assuntos em relação a essa situação vamos trazer no programa Desporto na Rede. Saudações. Boa tarde, Matamba, e obrigada por estas informações. Esta é uma partida que vamos também acompanhar aqui na Rede Girassol logo à noite. Vamos neste momento estender o sinal até o Palácio Presidencial, onde está o Alberto Capitão, a acompanhar a audiência que o Presidente da República concedeu hoje ao embaixador dos Estados Unidos da América, Tulinabo Muxing. Capitão, boa tarde. Diferentes níveis. Tínhamos o primeiro diálogo sobre a segurança energética em África que esteve cá. Então, muitos diferentes projetos onde nós já estamos a mostrar, a produzir resultados positivos. Na área de segurança, além de mais ou menos 18 milhões de dólares que nós já investimos nesta área, o objetivo é para continuar a ajudar os esforços do governo angolano para a modernização das Forças Armadas. E nesta área, nós estamos a olhar a 3 cestas. A cesta de equipamento, como nós podemos fornecer equipamentos para as Forças Armadas. Nós estamos a falar sobre a área de treinamento. Os militares angolanos, os militares americanos treinar juntos, e na área de inteligência, como partilhar inteligência nesta área. Então, a segurança, para nós, o objetivo é para, outra vez, mostrar e promover e apoiar a liderança de Angola sobre os assuntos regionais,
globais na área de paz e segurança. Na área de boa governação, nós continuamos a acreditar que a boa governação faz sentido em todo lado. Então, nós vamos continuar a promover a boa governação na área do governo, mas também da sociedade civil, a liberdade de imprensa, diferentes partidos políticos ter espaço para expressar sozinhos, mas também o povo angolano ter acesso à escolha, a poder escolher. Então, todas as diferentes áreas, o que nós atingimos durante os últimos 2 anos e meio, não é uma surpresa que o presidente Biden decidir vir em Angola. Vocês podem olhar o mapa da África, desde Egito até África do Sul, desde Cabo Verde até Madagascar, escolher um país só a visitar. E a escolha foi de Angola. Então, não é um acidente, e por causa do que o governo angolano, o povo angolano e o povo americano conseguiram a realizar nos últimos anos, não só pelo benefício do povo angolano, mas também o benefício do povo americano e do povo do mundo. Muito obrigado. As palavras do embaixador dos Estados Unidos em Angola, Tulinabo Muxing, que está em fim de missão e que veio exatamente ao Palácio da Cidade Alta para estes cumprimentos de despedida ao Presidente da República, João Lourenço, mas falou também da visita do Presidente Joe Biden, que deve acontecer nos próximos tempos, faltando agora a negociação para a abertura ou a criação de outras datas desta jornada que devia, em princípio, acontecer entre os dias 13, 14 e 15 deste mês, mas que foi adiada. Agora, a falta mesmo é só que se encontrem novas datas para a realização desta visita do presidente Joe Biden a Angola. Uma garantia foi dada pelo embaixador, ela vai acontecer, faltando apenas novas datas. É um assunto que vamos desenvolver logo mais no Girassol Jornal. Boa tarde. Boa tarde, capitão, e obrigada por estas informações a partir do Palácio Presidencial. E o Presidente da República, João Lourenço, falou ao telefone na noite desta quinta-feira com o Presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, com quem abordou as relações entre os dois países e as novas datas para a visita de Biden a Angola. João Lourenço aproveitou a ocasião para manifestar solidariedade a Biden, sua administração e ao povo norte-americano pela devastação provocada pelo furacão Milton, que até o momento já causou 10 mortes. O surgimento deste furacão foi a razão do adiamento da visita de Biden, que estava inicialmente marcada para os dias 13 a 15 deste mês. E avançamos com outras notas. A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, recebeu em audiência o Provedor de Justiça da região Lásio e Coordenador dos Provedores de Justiça de Itália, Marino Ferdelli. O encontro teve como objetivo fortalecer as relações institucionais e discutir temas de interesse comum entre Angola e Itália. O Francisco Soares junta-se a nós com outras informações em direto. Boa tarde, Francisco. Que outros temas é que foram analisados neste encontro? Francisco, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham esta hora. Manuela Costa, aqui na Assembleia Nacional, a Presidente do Parlamento já recebeu o Provedor de Justiça da região Lásio de Itália. Aqui neste encontro foram abordados vários assuntos do ponto de vista de cooperação bilateral institucional entre Angola e Itália e também a visita desta individualidade italiana tem a ver também com as comemorações do Dia do Provedor de Justiça que se realizou pela primeira vez em Angola. O encontro teve também um dos pontos principais
que tem a ver com a mostra das instalações da Assembleia Nacional e também lhe foi explicado sobre o funcionamento desta Casa das Leis, desde a construção e do seu principal objetivo. Portanto, esse é o extrato que podemos avançar esta hora e podemos também ouvir um extrato, a explicação breve do que esta individualidade veio fazer cá no nosso país. Portanto, vamos ouvir um pouco sobre a sua explicação. Ele é provedor de Lásio, provedor de Justiça de Lásio e coordenador dos provedores de Itália. Ok, muito boa tarde. Qual é o principal objetivo, além do que já vimos, a mostra das instalações e também do funcionamento da Assembleia Nacional? Principale... Falar primeiro em italiano. Dice qual sarebbe il principale obiettivo di questa visita qua in Parlamento, visto che hai fatto una visita totale in questo palazzo? Il principale obiettivo è quello di essere presenti, di allargare la rete internazionale del nostro lavoro, di essere ombudsman a servizio dei cittadini. O grande objetivo é estar presente aqui neste espaço e alargar as nossas relações com os nossos parceiros e justamente com o fio último obviamente, de defender os direitos dos cidadãos. Con la collega provveditore della giustizia di Angola abbiamo ipotizzato un percorso che possa portare anche alla definizione di un memorandum per una collaborazione tra i nostri istituti e anche per lavorare insieme per uno scambio di buone pratiche affinché tra Italia e Angola ci possa essere anche una vicinanza non soltanto diplomatica, economica, culturale, ma anche nel nome della difesa civica. Ok, com a minha colega de Angola abordamos ou falamos de memorando que possa, obviamente, criar hipoteticamente este memorando de formas a criar, obviamente, esta parceria, que não somente uma parceria econômica que os povos devem seguir, que não é somente uma parceria econômica, política, mas também neste âmbito da defesa dos direitos humanos, também faz parte, de facto, de toda uma diplomacia que se faz necessária. E qual foi o ponto de situação? O que é que abordaram no encontro que teve com a Presidente da Assembleia Nacional? Cosa avete parlato con la Presidentessa del Parlamento? Proprio l'obiettivo di instaurare un rapporto proficuo tra le nostre istituzioni a livello non solo politico che già esistono, ma anche a livello istituzionale con la Provveditoria di Giustizia dell'Angola. Sim, nós falamos justamente, não é, a intenção de criar ótimas relações institucionais com a nossa provedora de justiça, conforme disse, com o fio último de criar, de facto, boas linhas, não é? Boas linhas para a defesa dos direitos ou boas práticas para a defesa dos direitos humanos. E una cosa molto importante che mi permetto di rivolgere ai cittadini angolani è rivolgetevi all'ufficio della difesa civica per far vedere rispettati i propri diritti, i vostri diritti. Usate questo ufficio che è a vostra disposizione in maniera gratuita per risolvere i vostri problemi. Uma mensagem aos angolanos que, de facto, usufruam da provedoria, porque é gratuito, é um direito que cabe de formas porque de facto estão à disposição para a defesa desses direitos. Portanto, é uma mensagem que eu quero deixar, que usufruam, vão, visitem este espaço, porque é um espaço de defesa dos cidadãos. Pois bem, aqui foram as palavras do provedor da região Lásio de Itália, coordenador dos provedores de justiça da Itália, neste encontro que teve com a Presidente da Assembleia Nacional e também que serviu para lhe mostrar sobre o funcionamento e a infraestrutura dessa Casa das Leis. Portanto, esse é o extrato que podemos avançar esta hora a partir da Assembleia Nacional. Boa tarde.
Boa tarde, Francisco, e obrigada por juntar-se a nós com estas informações. 12h19, arranca hoje em todo o país a campanha agrícola 2024-2025. O ato oficial de abertura acontece no município dos Dembos, província do Bengo. O evento está a ser presidido pelo ministro da Agricultura, António de Assis. O ato oficial da abertura da campanha agrícola 2024-2025 acontece no município dos Dembos, província do Bengo, sob a orientação do ministro da Agricultura e Florestas, António de Assis. A cerimónia é marcada pela entrega de equipamentos de mecanização disponibilizados pelo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, na perspectiva de salvaguardar as metas previstas para o período produtivo em causa. Para a presente época agrícola, só em Luanda estão preparados mais de 40 mil hectares para o cultivo de produtos diversos, com destaque para o arroz e a soja. A nível da capital do país, o ano agrícola deve envolver mais de 86 mil famílias. Durante a campanha 2023-2024, o setor da agricultura registrou um crescimento de 6,6% contra os 5,6% no período anterior. E continuamos a falar de agricultura, mas desta vez de uma situação preocupante. Mais de 500 toneladas de cebola podem estragar-se nos campos agrícolas da Mulemba. A falta de condições das vias de acesso estão a causar prejuízos avultados aos camponeses. A zona da Mulemba tem o maior campo de produção de cebola de Luanda, tendo neste ano agrícola produzido mais de 48 mil toneladas de produtos diversos. Paulo Antônio, de 24 anos de idade, trabalha há mais de 2 anos nos campos agrícolas da Mulemba. Ele é um dos que a mão na terra para que este produto chegue à cozinha dos angolanos. Pode parecer, mas ensacar as cebolas não é um trabalho fácil, é o que diz o jovem Paulo. Gasolina, adubo, que dá muito trabalho. Só tirar daqui a produção até lá na praça é muito trabalho mesmo. E o Soba da Mulemba, Lourenço João, diz que a preocupação já foi levada à administração local e, por isso, pede intervenção urgente. Naquela subida, capotaram 2 carros com carga de tomate. Houve muita perca de tomate. O tomate está estragando o campo, não é porque no mercado está barato, é por isso que não querem vir. Não, é própria da via de vida daqueles 2 carros que capotaram na montanha. Temos tomate que está a perder no campo, está a secar, os pássaros estão a aproveitar. Por isso mesmo que é o nosso governo do município da Quissama quem que vê essa situação. Senhor Félix tem cerca de 20 toneladas de cebola por escoar. O investimento feito na produção da hortaliça pode não ter retorno por falta de clientes devido ao acesso aos campos. Tirar a mercadoria dos campos agrícolas da Mulemba para o mercado do quilômetro 30, por exemplo, o produtor tem de desembolsar 300 mil kwanzas por tonelada. A dificuldade de cliente mesmo é a rasca. Aqui ao mercado nós pagamos 1.500 kwanza cada rede de cebola. Principalmente eu gasto por ali 300 mil por uma tonelada para levar. A situação tem levantado a especulação de preços da cebola nas grandes superfícies comerciais. Pontos da província de Luanda e ainda encontramos no supermercado o quilo de cebola a 1.400 kwanzas e o quilo de tomate a 900 kwanzas em alguns supermercados e 2023-2024, a produção nos campos da Mulemba foi de aproximadamente 48 mil toneladas de produtos diversos, dos quais 500 toneladas de cebola. Uma delegação governamental realiza hoje uma visita aos projetos de melhoramento do abastecimento de água numa altura em que, segundo dados oficiais, a dívida de clientes da EPAL ronda os mais de 130 mil milhões de kwanzas. Os moradores da centralidade do Quilamba são os que mais devem. O valor está perto dos 600 milhões de kwanzas. Mais informações para esta matéria com o Simão João, que está a acompanhar este trabalho. Simão, boa tarde. Que dados é que nos podes avançar?
Viva, boa tarde, Manuela Costa. De resto, uma visita que começou no princípio, nas primeiras horas da manhã de hoje. O Ministro da Energia e Água, João Batista Borges, ladeado pelo Governador da província de Luanda, visitam até este momento vários projetos estruturantes de tratamento e também abastecimento de água, que nesta altura o Ministro vai então recebendo informações sobre este projeto de tratamento de água aqui no Bita, em Viana. Senhor Ministro, muito boa tarde. Uma avaliação preliminar em relação aos projetos já visitados desde as primeiras horas da manhã de hoje. Exato, e podemos destacar dois: o Bita, o projeto Quilonga, que foi o primeiro que visitamos em Bom Jesus, onde os trabalhos estão a andar de forma satisfatória. Estamos a construir neste momento o centro de captação de água no Rio Kwanza e o centro de tratamento de água também. E agora estamos aqui no Bita, também nas obras de construção do centro de tratamento de água e dos reservatórios. São os dois maiores projetos de água que nós estamos a construir e que vão atender, vão cobrir o déficit de abastecimento de água a Luanda. Estamos com uma previsão de conclusão destes dois projetos no decurso de 2026. A par das construções que vocês estão a ver, portanto, das captações de água no Rio Kwanza e dos centros de armazenamento de água, dos reservatórios, das estações de tratamento, vamos também construir ligações, vamos fazer ligações domiciliares, vamos fazer redes de distribuição. Só neste projeto do Bita, aqui a sul de Luanda, nós vamos fazer cerca de 170 mil ligações domiciliares. Portanto, todos os bairros do município, todos os distritos ou áreas do município de Belas, a sul de Luanda, vão ter água canalizada. Portanto, vai ser um investimento de facto muito importante, ou é um investimento muito importante, o mais importante que já se fez hoje no domínio do abastecimento de água a Luanda. E repito, o objetivo do Executivo é de facto eliminar o comércio informal de água em Luanda e é de facto disponibilizar água para a maior parte da população. Recordam-se que Sua Excelência o Presidente da República, na visita que fez ao projeto Quilonga, falou em mais de 10 milhões de habitantes, portanto, que vão ter água, ou seja, 7 milhões e meio com estes dois projetos e os restantes com os sistemas que já existem. Portanto, vamos cobrir satisfatoriamente as necessidades de abastecimento de água a Luanda e é isso que se pretende. Nesta altura, Luanda tem um déficit de abastecimento, estamos a falar de 700 mil metros cúbicos, estamos a falar quando concluídas essas obras terão o dobro daquilo que é a capacidade de abastecimento. Exatamente. Neste momento, o déficit do abastecimento de água a Luanda é mais de 50%. Por essa razão é que nós vemos caminhões cisternas circularem em todo lado, e as pessoas que vivem nos novos bairros, nas novas áreas, a comprar água em caminhões cisternas. Inclusive, temos condomínios do sul de Luanda que não têm água. Com estes projetos, nós vamos eliminar esse déficit porque vamos injetar mais do dobro da capacidade atual de abastecimento de água. Mas também aqui a situação da dívida dos clientes da IPAL, sobretudo nesta altura, há uma dívida muito alta em relação, sobretudo, à província de Luanda. Estamos a falar, por exemplo, da centralidade do Quilamba, onde a dívida dos clientes já ronda perto de 600 milhões de kwanzas. Sim, é verdade. Nós temos também que nos preocupar com a eficiência comercial da IPAL. Nós temos que cobrar para prestar um bom serviço. De qualquer forma, também com a introdução destas novas capacidades, nós estamos a preparar terreno para intervenção de empresas privadas no domínio da distribuição de água, que vão também ajudar a EPAL a cobrar e a reduzir a sua dificuldade de cobrança, as suas perdas, e vão também ajudar a prestar um melhor serviço. Outro apelo que eu quero fazer é que a população que vive, as pessoas que têm terrenos na confluência, nas imediações, no traçado destas condutas que estamos a instalar, nestes locais onde estamos a construir estes tanques, estas estações de tratamento, que, repito, são sobretudo de interesse público, porque vão atender às grandes necessidades que a população de Luanda tem, não coloquem impedimentos nos trabalhos, não reivindiquem os espaços a troco de, enfim, indemnizações e etc., colocando muitas vezes dificuldade no andamento dos trabalhos. Nós estamos disponíveis para dialogar com toda a gente que se mostre ou que se sinta prejudicada por eventuais ocupações de espaço. A EPAL existe para isto, mas, repito, temos que ter aqui um espírito colaborativo, um espírito que permita, sobretudo, que estes projetos não parem, não sejam suspensos por litígios ou por situações de qualquer natureza. Do ponto de vista de execução física. Com a vandalização dos
dos equipamentos e que vêm prejudicando grande parte da população. Falo propriamente da Vila Flor, é um dos casos de vandalização enorme. Aqui o essencial das palavras do Ministro da Energia e Água, João Batista Borges, e a execução física também destes projetos estruturantes que visam a melhoria da qualidade de água e também o abastecimento. São perto de 700 metros cúbicos e também Luanda poderá ter o dobro daquilo que é a sua capacidade. Estamos a falar de mais de 50%. São projetos que deverão estar concluídos em 2027. Manuela Costa, nós com certeza vamos continuar a acompanhar esta visita do Ministro da Educação, ou melhor, o Ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, ladeado pelo Governador da província de Luanda, Manuel Homem, que começou nas primeiras horas da manhã de hoje. Em próximos serviços de informação da Rede Girassol vamos poder atualizar a informação aos nossos telespectadores. Boa tarde, Manuela Costa. Boa tarde, Simão João. Obrigada por estas informações a partir do Bom Jesus. Daqui a pouco você vai ver conflitos no Médio Oriente. O governo angolano garante apoio aos angolanos residentes no Líbano. Para já, fazemos uma pausa. (12h33), estamos de regresso. Um total de 447 processos crimes sobre contrabando de produtos petrolíferos e atividades mineira ilegal estão em instrução na Procuradoria-Geral da República. Os dados são do Gabinete de Organização, Planeamento e Estatísticas. Instaurados entre os meses de janeiro e agosto deste ano, 274 destes processos correspondem a crimes de instalação, montagem e início de atividade mineral ilegal, destacando-se nesta matéria a província da Lunda Norte, com 68 processos, seguida pelo Cuando Cubango, com 34, e pelo Uambo, com 20 processos. Ainda sobre crimes de atividade mineral ilegal, mas relacionados com receptação e auxílio material, estão em instrução 136 processos. E, uma vez mais, as províncias da Lunda Norte, com 61, Cuando Cubango, com 34 e Uambo, com 20, são as mais visadas. Nos crimes de contrabando de produtos petrolíferos, a província de Cabinda é a que mais processos instaurou, com um total de 70, seguindo-se-lhe o Zaire, com 25, e o Cunene, com 14, de um total de 119 em todo o país. Entretanto, por receptação e auxílio material ao contrabando de combustíveis, estão em instrução 40 processos na província do Zaire, 9 no Mochico e 3 no Ixe. A Procuradoria-Geral da República não respondeu às perguntas da Rede Girassol sobre a qualidade dos implicados e nem sobre o envolvimento de organizações criminosas nestes delitos. O Tribunal Supremo condenou a 2 anos e 6 meses de prisão o antigo diretor provincial do SIC-UILA, o subcomissário Alberto Amadeu Suana. No mesmo processo, o Tribunal Supremo absolveu por insuficiência de provas o subcomissário Samuel Ramos Peso. Na altura dos fatos, diretor-geral adjunto do SIC-UILA. Ambos foram julgados pelo crime de peculato. O Tribunal Supremo considera que o arguido manchou o nome do Estado ao apoderar-se ilicitamente de 13 viaturas que tinham sido apreendidas e não mostrou arrependimento em momento algum. Segundo a acusação do Ministério Público, o agora condenado montou um esquema de apropriação ilícita de viatura no comando provincial do SIC-UILA. Pelos factos comprovados, o coletivo de juízes, liderado pelo magistrado Daniel Modesto Geraldes, condenou Alberto Amadeu Gonçalves Suana a uma pena de 2 anos e 6 meses de prisão com pena suspensa por um período de 2 anos. Condenar o arguido Alberto Suana pela prática do crime de peculato na pena de 2 anos e 6 meses de prisão. Fica a execução da referida pena suspensa por um período de 2 anos, com a obrigação de o arguido pagar, enquanto durar a suspensão, a indemnização ao Estado, de acordo com o que vier a ser arbitrado em sede de liquidação da sentença. É fixada ao arguido Suana a taxa de justiça
no valor de 150 mil kwanzas. No caso do também subcomissário e na altura dos factos, diretor provincial adjunto do SIC-Huila, Samuel Ramos Peso, o tribunal decidiu absolvê-lo, sendo que ficou provada a sua inocência. Acordam os juízes que... Estamos na página internacional. A contagem dos votos prossegue em Moçambique depois das eleições gerais da passada quarta-feira. Alguns observadores estão preocupados com a falta de condições para a contagem dos votos. Depois das eleições gerais na quarta-feira, Moçambique segue a apuração de votos. Os resultados poderão ser divulgados até 2 semanas. O grupo de organizações de observadores eleitorais manifestou preocupação com a aparente falta de condições de contagem de votos das eleições gerais que decorreram em Moçambique. Os observadores da Sala da Paz consideram que a fase de contagem e apuramento dos resultados a nível das mesas de votação decorreu de forma pacífica e ordeira. No entanto, registaram casos de irregularidades eleitorais que podem atrapalhar o processo. Apesar destes atos verificados, a Sala da Paz pediu que os concorrentes às eleições gerais aceitem os resultados e que os moçambicanos aguardem tranquilamente a sua divulgação, adotando uma postura de serenidade e não violência. A Sala da Paz garantiu que vai continuar a monitorizar o processo até a validação dos resultados pelo Conselho Constitucional, pedindo também que os órgãos de proteção exerçam as suas funções com isenção e integridade, obedecendo aos parâmetros legais. Os 800 observadores da coligação de organizações da sociedade civil visitaram mais de 3 mil mesas de voto em todo o país, tendo reportado receios sobre as condições de iluminação e mais de 1000 assembleias devido à insuficiência de luz elétrica. Angola e Níger já se defrontaram por 2 vezes, com os 2 triunfos a pertencerem aos palancas. Veja. 16 anos depois, os palancas negras voltam a encontrar os menas, desta vez para o apuramento ao Campeonato Africano das Nações, que se vai disputar no Reino de Marrocos, em 2025. Angola e Níger já se defrontaram em 2 ocasiões. As partidas foram de apuramento ao Campeonato do Mundo da África do Sul, de 2010. A seleção nacional venceu as 2 partidas no ano de 2008. No primeiro encontro, Angola derrotou o Níger por 2-1 em Niamey, com golos de Flávio Amado e Yambacha. No jogo da segunda mão, o combinado nacional não deu tréguas à formação nigerina, ao levar a melhor no estádio municipal dos Coqueiros em Luanda por 3-1. Angola beneficiou-se de um autogolo de Kassali Daudá. Gilberto ampliou o score e Zé Calanga fechou o placar. Na partida dessa sexta-feira, o Níger vem na máxima força para contrariar a seleção nacional. Os menas ocupam o último lugar do grupo F com 1 ponto. Para os palancas negras, o CAN de Marrocos está cada vez mais próximo, uma vez que comandam um grupo com 6 pontos. No jogo diante do Níger, o selecionador nacional Pedro Gonçalves poderá optar pelo sistema tático 3-4-3, com Neblu à baliza, centrais David Carmo descaído à esquerda, Bastos Kisanga à direita e Gaspar no centro da defesa. Ossi poderá ser o responsável pelo corredor direito de Angola e Nur Fortuna no corredor esquerdo. Shaw e Freddy serão os pulmões do meio campo da seleção nacional. Gelson Dalla na ala esquerda, Randin Teca à direita e Mabululu será o jogador mais avançado da seleção nacional. Para análise desta partida, temos em estúdio o comentador residente Aniceto Muquinto. Boa tarde e bem-vindo ao Hoje Notícias. Boa tarde, Manuela. Boa tarde, esse telespectador. Aniceto, cresce a expectativa entre Angola e o Níger. Como é que os palancas podem pôr em prática o seu favoritismo? Bem, primeiro, de facto, a euforia é enorme, tanto da nossa parte enquanto fazedores de opinião, como dos adeptos. E, por sinal, os próprios atletas querem resolver de uma vez por toda esta qualificação, já nesse jogo de hoje, a olhar para aquilo que aconteceu ontem entre o Ghana e o Sudão, onde houve a repartição de pontos, e isto abriu uma grande margem de Angola poder qualificar-se já hoje.
caso vença no estádio 11 de novembro. Mas é preciso ter todos os cuidados e cautelas, porque este Níger também, por conta do empate que fez na segunda jornada diante do Ghana e este empate que vimos ontem, também está aqui a fazer contas. Sabe que se conseguir vencer em Luanda e ganhar o próximo jogo, também pode ter fortes possibilidades de qualificar-se como um dos segundos do grupo. Por isso, é de todo importante termos alguns cuidados, sobretudo defensivos. É verdade que estamos a jogar em casa e temos muito mais argumentos que o nosso adversário. Temos que assumir o jogo, procurar fazer um golo madrugador e obrigar o adversário a abrir-se em busca do empate. Ali sim, procurarmos consolidar então a nossa vantagem. E este empate entre o Ghana e o Sudão, será que coloca aqui, de certa forma, uma pressão para a seleção nacional? Bem, uma pressão com as devidas aspas, mas é que nós queremos olhar mais do lado positivo, porque até independentemente do resultado que se esperava no jogo entre o Ghana e o Sudão, nós sabíamos que o importante enquanto angolanos, para nós, que estamos dependentes apenas de nós mesmos, passava por vencer este jogo em casa e no jogo a seguir, na próxima semana, daqui a 4 dias, tentar consolidar a qualificação. Quis assim o destino, empate entre as duas seleções, que são aquelas principais contendoras para uma das vagas, a par da própria seleção angolana, e isto, de alguma forma, facilitou-nos o percurso, ou encurtou o percurso. Ao invés de nós dependermos do segundo jogo, nós podemos resolver isso logo neste primeiro jogo. Agora, isto requer alguma astúcia do próprio treinador. Tem que montar uma equipa capaz de poder, de alguma forma, nivelar alguma ansiedade, porque isto, de alguma forma, vai criar alguma ansiedade no seio dos jogadores. Logo, é importante que o treinador saiba colocar os verdadeiros os jogadores nos seus lugares próprios, aqueles que têm uma mentalidade acima dos outros, capazes de saberem gerir os bons, os maus momentos ou as adversidades que venham se verificar ao longo dos 90 minutos de jogo. Ok. Aniceto, para já, que palancas é que teremos logo à noite no estádio 11 de novembro? Olha, primeiro uma equipa destemida, uma equipa que acredito que tem foco. Aqui o objetivo é somar os 3 pontos. Logo, independentemente daqueles que foram os jogadores escalados para este jogo, é importante que todos estejam imbuídos do mesmo espírito, que passa, obviamente, em ganhar o jogo. Aqui, para se ganhar esse jogo, deve imperar o espírito de solidariedade entre os jogadores, tanto quando a equipa estiver a defender, os atacantes baixarem para ajudarem a defender, e também no processo ofensivo. Se haver essa solidariedade, tanto ofensiva como defensiva, seguramente estaremos muito mais próximos de chegar aos 3 pontos. Seja lá qual for o esquema que o treinador utilizar, com 3 centrais ou com 2, o que vai contar muito são as dinâmicas, aquilo que vai fazer com que os jogadores cheguem à baliza adversária com alguma qualidade. Obrigada, Aniceto, por sua presença. E estamos todos na torcida, então, pelos Palancas Negras, logo à noite, no estádio 11 de novembro. Obrigado, Manuela. Boa tarde. Estamos juntos. E avançamos com outras notas. O Ministério das Relações Exteriores informou em nota de imprensa que tudo fará para salvaguardar a vida dos angolanos residentes no Líbano, constituída maioritariamente por esposas de libaneses, seus filhos e dependentes diretos. A nota refere que, através da missão diplomática angolana no Cairo, Egito, estabeleceu um canal regular de comunicação com os membros da diáspora no Líbano, composta por cerca de 50 famílias distribuídas pelas localidades mais afetadas pela escalada de tensão na região do Médio Oriente. O presidente da Rússia disse hoje que as relações internacionais estão num momento de mudanças fundamentais e sublinhou que a formação de uma nova ordem mundial que reflita toda a diversidade é uma evolução natural e irreversível. Confira a seguir o Compacto Internacional. Durante uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas que abordou a situação no Líbano, os Estados Unidos da América defenderam que, embora Israel tenha o direito de proteger os seus cidadãos do movimento xiita Hezbollah,
O país precisa de minimizar os danos aos civis, principalmente nas áreas densamente povoadas de Beirute, onde os ataques israelitas, que visaram também um dirigente do Hezbollah, resultaram na noite passada na morte de 22 pessoas e 117 feridos, segundo o Ministério da Saúde do Líbano. O presidente russo disse hoje e sublinhou que a formação de uma nova ordem mundial que reflita toda a diversidade é uma revolução natural e irreversível. No seu discurso, transmitido em direto pela televisão estatal russa, Vladimir Putin disse que as relações internacionais entraram num momento de mudanças fundamentais. O responsável do Kremlin sublinhou que o mundo enfrenta ameaças sem precedentes geradas por fraturas de civilizações e conflitos interétnicos e interreligiosos, e as relações internacionais entraram numa era de mudanças globais e fundamentais. O Prêmio Nobel da Paz, edição 2024, foi entregue à organização japonesa Nihon Idankyo, que luta contra as armas nucleares. A escolha do Nobel deste ano foi motivada por todos os conflitos que acontecem no mundo. A feliz contemplada é a organização japonesa Nihon Idankyo, que luta contra armas nucleares. Também conhecida como Hibakusha, a organização é um movimento popular de sobreviventes da bomba atómica de Hiroshima e Nagasaki. Antes da entrega do prémio, nomes como o de António Guterres, secretário-geral da ONU, a Agência das Nações Unidas da Assistência aos Refugiados da Palestina e o Tribunal Internacional de Justiça eram apontados como favoritos. Na presente edição, 286 pessoas foram indicadas ao prémio, incluindo o Papa Francisco. A escritora sul-coreana Han Kang foi a vencedora do Prêmio Nobel da Literatura 2024. Segundo a Academia Sueca, o prémio foi concedido por sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. A escritora é a primeira sul-coreana a ganhar o prémio. Han Kang era até agora mais conhecida pelo seu romance perturbador A Vegetariana, publicado em 2016 e que lhe valeu a notoriedade, uma vez que foi o vencedor do International Booker Prize deste ano. É a primeira escritora da Coreia do Sul a receber tão importante galardão. De acordo com o presidente da Academia Sueca, Kang ganhou o prémio em homenagem pela sua intensa prosa poética que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. A Vegetariana, publicada na Coreia do Sul, é a história de uma dona de casa deprimida que choca a família quando decide parar de comer carne. A sua recusa é levada ao extremo. Ela deixa de comer e tudo o que quer é transformar-se numa árvore, apenas para poder alimentar e subsistir com a luz do sol. A atribuição do Prêmio Nobel a Han Kang foi uma verdadeira surpresa. Havia um favorito, Kan Shu, um autor chinês cujos romances são difíceis de categorizar e deixam transparecer uma visão brilhante e delirante da China. Para reforçar os argumentos que levaram à atribuição do prémio a Han Kang, a Academia Sueca disse que a sua escrita tem uma consciência única das conexões entre o corpo e a alma, os vivos e os mortos, num estilo poético, experimental e inovadora da prosa contemporânea. Em português, podemos encontrar vários dos seus livros. Para além de A Vegetariana, estão traduzidos Atos Humano, O Livro Branco, livros distinguidos com vários prémios e o mais recente, Lições de Grego. Han Kang nasceu na Coreia do Sul, em Gwangju, em novembro de 1970. Filha de um reputado escritor, começou a sua carreira literária em 1994 e é a 18ª mulher a receber o Prêmio Nobel da Literatura. 20 pacientes são atendidos diariamente nos grupos terapêuticos no Instituto Nacional de Luta Antidrogas. Os dados foram avançados pela diretora do INALUD na primeira edição do concurso de Artes de Saúde Mental. O consumo de drogas é um dos principais fatores para o surgimento do problema.
nos últimos anos vão parar ao Instituto Nacional de Luta Antidrogas muitos adolescentes, com realce para o género feminino. O consumo de álcool e da cannabis, vulgo lhamba, estão entre as razões que levam os pacientes a procurar apoio dos profissionais do INALUD. Drogas essas apontadas também como porta de entrada para os problemas de saúde mental. O vício por jogos eletrónicos cresce e é uma preocupação para a instituição, frisou a diretora do Instituto Nacional de Luta Antidrogas, Ana Mamed. Nos grupos terapêuticos nós temos 20 pacientes diários. Também é um vício que nós vamos recebendo já pessoas, principalmente as senhoras, vêm com vício de jogo. Portanto, muitas delas já nos procuram porque estão a fazer uso também dos jogos, principalmente os eletrônicos e outro tipo de jogos. Portanto, estamos a preparar cada vez mais as nossas equipes para melhor respondermos a estas preocupações. E a coordenadora nacional do Programa de Saúde Mental, Massoche Vigário, entende que as instituições devem reforçar as estratégias de promoção de saúde mental no local de trabalho. E o grande quesito aqui abre-se no sentido de que as organizações, os líderes precisam de dar mais atenção, não apenas à competência técnica, do saber fazer dos seus colaboradores, mas também a competência comportamental, que é o saber ser, o saber estar. E este faz toda a diferença quando olhamos para a qualidade de vida no ambiente de trabalho. As empresas, muitas, acabam tendo práticas nocivas que levam ao adoecimento, de estresse ocupacional, do burnout, de depressões, inclusive casos que levam até o suicídio. Já o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa, sinalizou que assumir que se tem um problema de saúde mental não deve ser encarado com vergonha, mas como um ato de coragem. Todos a refletirem sobre a importância da empatia e do apoio comunitário na construção de uma sociedade mais inclusiva e mais consciente da necessidade de cuidar da saúde mental. É urgente que promovamos juntos uma cultura de aceitação e de apoio, onde procurar ajuda não seja motivo de vergonha, mas sim um ato de coragem. Secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos Pinto de Sousa, em representação da Ministra da Saúde, Silvia Lutucuta, na primeira edição do concurso de artes, onde os jovens mostraram a sua criatividade e preocupação com as situações voltadas aos problemas de saúde mental, através da poesia, pintura e fotografia. É o final do Hoje Notícias, a cobertura completa dos principais assuntos em Angola e no mundo. Você acompanha logo à noite no Girassol Jornal. Boa tarde, fique em paz e não te esqueça que logo à noite tem Angola e Níger com transmissão na TV Girassol.